A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo de número 77, que diz assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Que verso maravilhoso que nos diz que o conhecimento da salvação produz a remissão dos seus pecados. Não existe salvação sem a remissão de pecados. Quero falar sobre 10 coisas da salvação. Lucas 1,77 nos fala do conhecimento da salvação. Como é bom conhecer a salvação, e essa salvação está em Cristo Jesus. Atos capítulo 16, verso de número 17, nos fala do caminho da salvação. Atos 16, verso 17 diz: seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então nós temos o conhecimento da salvação e temos o caminho da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2, nós vamos encontrar o seguinte, 2 Coríntios 6, 2, está escrito, porque diz, ouvi-te em tempo assentável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Sabe que existe o dia da salvação? Você toma conhecimento da salvação, entra no caminho da salvação e encontra o dia da salvação. Que esse dia seja o seu dia da salvação, se ainda você não teve o conhecimento da salvação. Efésios capítulo 6, verso 17, Paulo falando da armadura de Deus, Paulo diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Duas peças importantes nós devemos ter. Primeiro, o capacete da salvação. O capacete serve para proteger a cabeça, a mente, não é? Então, se nós tivermos esse capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós estamos bem armados, amém? Conhecimento de salvação, caminho da salvação, dia da salvação, capacete da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 16, diz assim, 1 Tessalonicenses 2,16, e nos impede de pregar ao gentio as palavras da salvação. Palavras da salvação. A palavra de Deus está cheio de palavras da salvação, a fim de encher sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Alguém queria impedir Paulo de pregar as palavras da salvação. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 8, diz, mas nós que somos do dia sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Aqui Paulo acrescenta na armadura a couraça da fé, do amor, e tende por capacete a esperança da salvação. Aqui nós temos a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5,9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Aquisição, adquirir a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa salvação veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 10, nos fala do príncipe da salvação, que é Cristo Jesus. Hebreus 2,10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Jesus é o príncipe da salvação.
Salmo de número 116, versículo de número 13, nos fala de um cálice, o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Todas as vezes que vamos à ceia, tomamos esse cálice, o cálice da salvação. E o profeta Isaías, no capítulo 12, versículo de número 3, menciona: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Fontes da salvação. 10 coisas da salvação. Primeiro, o conhecimento da salvação. Segundo, o caminho da salvação. Terceiro, o dia da salvação, que esse seja o seu dia. Quarto, o capacete da salvação. Quinto, as palavras da salvação que estão nas Sagradas Escrituras. Sexto, a esperança da salvação. Sétimo, a aquisição da salvação. Oitavo, o príncipe da nossa salvação, que é Jesus. Nono, o cálice da salvação. Décimo, as fontes da salvação. Que você encontre essas fontes de salvação. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você encontra um comentário de toda a Bíblia. PR Eugênio Piacentini.